Irmãos, desculpa, mas eu tive que resolver aqui a questão. Agora vai aparecer aí para vocês no Facebook. Ele estava com uma restrição aqui, mas agora vai aparecer, tá bom? Vamos continuar. Se você está vendo agora no Facebook, você dá um alô aqui para a turma, por favor, para eu poder saber se está tudo certo aí. Amém? Vamos ler a palavra? Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33. Vocês estão conseguindo ouvir aí pelo Facebook agora? Está todo mundo vendo? Amém? Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 39, diz assim: Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias, Yeshua, que morreu e mais do que isso, ressuscitou. Encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações, dificuldades, tempos difíceis, perseguição, fome, pobreza, perigos, guerra. Como diz a lei, por tua causa somos condenados à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate. Não, em todas essas coisas somos super vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem os poderes do alto, nem as das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias Yeshua, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos dando prosseguimento à nossa série de pregações sobre as promessas de Deus. E Deus tem falado conosco, irmãos, através dessas promessas, onde existem tesouros guardados, não é? Para nós, dentro da sua palavra. Esses tesouros são como as pérolas escondidas dentro de uma pérola de grande valor que está escondida dentro de um terreno. A grande questão é que muitas vezes nós temos esse terreno onde está escondido uma pérola de grande valor, mas nós nos esquecemos qual é o valor dessa pérola. Ou nós não temos o valor necessário, ou nós não damos o valor necessário para essa pérola de grande valor. Diz a parábola, que esse homem descobriu que naquele terreno havia uma pérola escondida lá. Mas ele foi e não contou a ninguém, porque se ele contasse a aquelas pessoas o valor daquela pérola, ele iria talvez perder aquele terreno para outras pessoas. E diz a palavra que esse homem vendeu tudo que ele tinha e foi e comprou aquele terreno. E quando ele comprou aquele terreno, ele sabia que ele estava adquirindo uma pérola de grande valor, não é?
Será que hoje você também tem esse entendimento de que as promessas do Senhor que estão contidas na palavra dele são pérolas que Deus colocou ali para cada um de nós, mas que para nós termos acesso a essas pérolas, nós precisamos cavar profundamente na palavra de Deus, para que possamos entender o quão grande é esse valor dessa pérola. A palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A pergunta para nós nessa noite é: o que você entende ser essa frase? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores, né? Alguns, eles pensam que se refere a ter bens. Alguns pensam que se refere a ser o primeiro. Outros pensam que em competições, em disputas. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre ser mais do que vencedor. Ela está se referindo a algo que é espiritual e não físico. Todas essas coisas que nós dissemos aqui, irmãos, ter bens, né, ser bem-sucedido, ter uma colocação melhor, são coisas lícitas que nós podemos galgar, nós podemos almejar. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu preciso entender que ser mais do que vencedor está muito mais além do que esse tipo de coisa. Está muito mais além do que aquilo que é só exterior. Talvez uma pessoa que não tenha uma condição financeira muito boa, talvez ela seja muito mais vencedora do que uma pessoa que está lá em cima, no topo financeiro, mas não tem Jesus. Se essa pessoa humilde tem uma pérola de grande valor guardada dentro dela, ela tem muito mais valor do que aquele que não tem. Isso fala sobre padrões, né? Parâmetros. Quando eu analiso os parâmetros de Deus e comparo com os parâmetros do mundo, eu vejo que os parâmetros do mundo são muito diferentes do que os parâmetros de Deus. Quando eu paro para entender aquilo que é o padrão ou a formatação do reino de Deus, eu vejo que o mundo está muito longe de alcançar a formatação de Deus, né? Existe um texto que nós vamos citar aqui daqui a pouco, que ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse mundo, não seja como esse mundo. Jesus está dizendo para nós assim: olha, você, para que você seja colocado no padrão do reino de Deus, você não pode estar na forma do mundo. Você tem que estar na forma do Senhor. Os padrões do mundo são bastante diferentes dos padrões do reino de Deus. Muitos hoje vivem pensando estar nos padrões de Deus somente pelo fato de estarem sendo abençoados financeiramente. Muitos pensam assim: eu sou abençoado, ou eu tenho uma intimidade maior com Deus quando eu estou bem financeiramente, quando eu estou com dinheiro na minha conta, quando eu tenho uma casa boa, quando eu tenho um carro zero. E aí essas pessoas entendem também que quando elas não estão muito bem financeiramente, é porque houve alguma coisa, uma ruptura, algum problema do relacionamento com Deus. Então elas precisam buscar aonde houve esse problema. Mas eu quero te dizer, irmão, que o que vai definir se sou realmente mais do que vencedor são os parâmetros que foram gravados dentro de mim, nas tábuas do meu coração. Se eu tenho os parâmetros do mundo, eu vou seguir aquilo que o mundo me manda.
Porém, se eu tenho os parâmetros de Deus, eu vou seguir os parâmetros que Deus me dá. Essa percepção ou não, né? Essa percepção ou não desses parâmetros vai na realidade determinar se mais essa promessa vai se tornar uma realidade na minha vida. Nós temos falado de várias promessas que a palavra nos dá. E ela nos dá essa promessa: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Na minha versão aqui, ela chega a falar até mais forte. Diz assim: não, em todas essas coisas somos super vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem é que te amou? Quem é que nos amou primeiro? Quando nós éramos desgarrados, quando nós não tínhamos nada para atrair a presença, Ele nos amou primeiro. Ele quem? Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já começamos a tomar um rumo nessa nossa pregação, no nosso entendimento de que mais do que vencedores ou super vencedores são aqueles que são amados pelo Pai e aqueles que retribuem esse amor ao Pai. Não é? Agora, quais são esses parâmetros? Quais são os parâmetros de Deus para nós? Como que eu posso adquirir esses parâmetros? Como eu posso tomar posse verdadeiramente desses parâmetros? Dessa promessa? Eu vou deixar alguns parâmetros aqui para você. São vários, né? Mas eu vou deixar alguns para que você possa meditar nessa palavra. Primeiro parâmetro, você vai encontrar um exemplo dele em Lucas 18, de 18 a 30, que ele fala de um jovem rico. O jovem rico reconheceu que Jesus estava pregando em determinado lugar, e ele foi lá encontrar com Jesus, e ele queria saber de Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus começou a citar alguns parâmetros para ele. E ele falou algumas coisas para aquele rapaz. E aquele rapaz retruca Jesus e diz assim: mas isso eu já faço desde a minha infância. Eu sigo todos os parâmetros. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. E Jesus, então, conhecendo o coração daquele rapaz, vendo que ele não era tão bom assim. Quantas vezes nós chegamos perto de Jesus e chegamos nessa posição? Queremos uma bênção maior de Deus, queremos coisas grandes de Deus, e ao chegarmos diante da presença de Deus, queremos demonstrar uma coisa que realmente nós não somos. Mas eu quero te dizer que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe quando você está mentindo e quando você está dizendo a verdade. Ele sabe quando você quer realmente receber uma graça sem nada em troca. E Ele também sabe quando você quer receber alguma coisa simplesmente pelo fato de ser um presente de Deus. Você entende isso? Primeira coisa que eu preciso entender: é preciso ter um coração cheio de Deus. Então você quer um primeiro parâmetro? Encha o seu coração com a presença de Deus. Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você sabe que tudo que você faz na sua vida, se primeiro você não tiver aquilo bem discernido dentro de você, dentro do seu coração, aquilo vai sair mal feito. Não é? Porque você não está com o coração naquilo, diz assim o provérbio, né? Você não tem o coração naquilo. Então Jesus está dizendo assim: olha, se você tiver
meu tesouro guardado dentro de você, ali estará o seu coração, ou seja, você estará sempre voltado para aquele tesouro. Por isso nós começamos aqui a falar sobre a pérola de grande valor. Se você fizer tudo para ter essa pérola de grande valor chamada Jesus, Ele vai honrar o teu esforço em adquirir essa pedra, essa pérola. Deus vai honrar você. O jovem rico fazia aparentemente tudo certo, mas havia algo errado em seu coração. Ele não era voltado para Deus. Deus ele chega a dizer assim: dai-me, filho meu, o teu coração. Deus ele quer as nossas saídas do nosso coração para Ele. Tudo que é a nossa motivação emocional, o Senhor quer para Ele. Ele quer controlar as saídas do nosso coração. Ele não quer deixar oportunidade para que o diabo venha controlar a sua vida ou a minha vida. Mas Ele quer controlar. Dá-me, filho meu, teu coração. Você quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, super vencedor em Cristo Jesus? Você precisa ter o seu coração cheio da presença de Deus. Outra coisa, outro parâmetro, é preciso ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Muitos inverteram essa ordem. Muitos estão invertendo essa ordem. E quando você se torna amigo do mundo, ao invés de ser amigo de Deus, você na verdade está se tornando inimigo de Deus. E infelizmente, irmãos, quando eu me torno inimigo de Deus, Deus não pode me tornar mais do que vencedor. Porque Ele é vencedor. Ele vence todas as batalhas por nós. Ele vence todas as lutas, tudo aquilo que é a minha angústia, toda aquela minha ansiedade, toda a minha preocupação. Ele vence por mim. Ele vence por nós. Você entende isso? Tiago 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando ele começa o texto aqui falando adúlteros e adúlteras, eu queria explicar alguma coisa para você. A palavra de Deus diz que Deus ele tem zelo por nós. Mas no original, a palavra zelo está dizendo assim: Deus tem ciúmes de nós, da sua criação. Quando Deus olha para nós e nos vê com algo diferente dentro de nós que não seja a presença dele, é como se você estivesse se adulterando com aquele outro Deus. É como se você estivesse trocando o lugar de adoração que deveria ser para Deus. Você está trocando agora e colocando outra coisa no lugar. Por isso ele chama de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você está trocando o amor de Deus pelo amor do mundo. E Deus não suporta isso. João 15:14 diz assim: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então, na verdade, irmãos, eu preciso ter um parâmetro. O meu parâmetro é que eu tenho que ser amigo de Deus. Mas para eu ser amigo de Deus, a palavra me garante que eu preciso praticar o que Ele me manda. Muitos se dizem amigos de Deus, mas não praticam aquilo que Deus lhes manda fazer. Então, na verdade, no fundo, se eu não pratico aquilo que Deus me manda fazer, eu não sou amigo dele. E se eu não sou amigo dele, eu não vou poder ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, aquele que pratica os mandamentos de Jesus é considerado amigo de Deus. E o que não pratica é o inimigo de Deus.
Terceira coisa que eu vejo aqui que eu preciso ter como parâmetro, é preciso renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quem nos dias de hoje, irmãos, está disposto a fazer isso? Quem? As pessoas não conseguem parar para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Como que eu vou conseguir praticar alguma coisa se eu não aprendo a palavra? Se eu não guardo a palavra nas tábuas do meu coração? Se eu não amo a palavra? Quem nos dias de hoje está disposto a fazer isso? Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você realmente quer seguir a Jesus? Você realmente quer receber algo de Deus? Você precisa negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, negar aquilo que você tanto quer, e não deixar a sua cruz para trás. Muitos reclamam da carga pesada que tem que levar todos os dias. Irmão, o Senhor está dizendo assim, olha, você precisa negar-se a si mesmo, mas carregar a sua cruz. Em algum momento, aquilo que você está carregando hoje vai servir de ponte para você ultrapassar para o outro lado. Em algum momento da sua vida. Saiba que Deus está com você. Deus nunca deixou você de lado. Deus nunca desistiu de você. Mas como um pai ama um filho, Deus precisa nos ensinar a ser filho dele. Renunciar quer dizer negar a si mesmo. Eu nego o meu eu para que o eu de Deus viva em mim. Tomar a sua cruz, isso é algo, irmãos, que só nós podemos fazer. Você não pode transferir a sua cruz para outra pessoa, porque aquela pessoa também tem a cruz dela. Você não pode pedir para alguém levar a sua cruz, porque aquela pessoa também tem a sua cruz para levar. Então isso é algo pessoal, é seu. Mas existe alguém que pode aliviar um pouquinho o peso dessa cruz. Esse alguém chama-se Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. Ele está andando junto conosco, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, por isso que nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos caminhando com Cristo Jesus. Seguir a Jesus. Não é possível seguir a Jesus sem antes realizar os 2 passos anteriores. Renunciar-se, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Não tem como você seguir a Jesus sem antes fazer isso. É preciso perder para ganhar. É outro parâmetro do reino de Deus, que é muito diferente do parâmetro do mundo. É preciso perder para ganhar. Que lógica é essa, irmãos? No mundo é preciso ganhar cada vez mais. Mas no reino de Deus é preciso você perder para você ganhar. A lógica do reino de Deus não é a mesma que a do mundo. Ela parece estar de ponta cabeça se compararmos com os padrões do mundo. Tem até um livro que eu queria te indicar para você, chama-se O Reino de Ponta Cabeça. Se você puder baixar na internet aí, se você não tiver como, você me fala que eu te mando pelo e-mail. Mas o reino de Deus parece estar de ponta cabeça comparada com o mundo. Os padrões que o Senhor coloca na sua palavra hoje, quando olharmos para os parâmetros do mundo, parece que os padrões de Deus estão virados, estão ao contrário. Mas na verdade você precisa fazer assim, inverter. E aí você vai ver que os padrões de Deus te levam para o céu e os padrões do mundo te levam para o inferno. Os padrões de Deus te levam para o céu e os padrões do mundo te levam para o inferno. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Oi, Carla, tudo bem? Deus abençoe você aí. Os padrões do mundo são o contrário. Os padrões do mundo dizem assim: eu preciso ganhar. Mas os padrões de Deus dizem assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Você entende isso? É preciso perder a sua vida por amor de Jesus. Será que nós realmente estamos perdendo a nossa vida por amor de Cristo? Será? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. No mundo, aquele que quer salvar a sua vida é aquele que pensa em ter uma vida abastada, aquele que pensa em ter uma garantia, é aquele que pensa em ter segurança, é aquele que pensa que o dinheiro traz felicidade. Mas os parâmetros de Deus dizem que eu preciso perder a minha vida em favor e por amor a Deus. Deus se entregou por amor a nós. Agora Ele pede pelo menos a mesma coisa em retribuição. Nós falamos então de 4 parâmetros, não é? É preciso ter um coração cheio de Deus, é preciso ser amigo de Deus, é preciso renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e é preciso perder para ganhar. São parâmetros do reino de Deus. Tem muito mais, irmãos. Nós vamos tentar iniciar uma série falando sobre Mateus 5, 6 e 7, que são versículos que falam do estatuto do reino de Deus. Você vai ver ali que coisas estão escondidas ali dentro que o mundo hoje desconhece. Mas como eu posso então adquirir esses parâmetros em minha vida? Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, é muito simples o reino de Deus. Você quer receber as bênçãos de Deus? Você quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? Você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É engraçado que Deus ele não é egoísta, né? Ele nunca poderia ser egoísta, porque não é isso que Ele nos ensina a ser. Ele nos ensina a ser liberais. Então Ele não poderia jamais exigir que nós buscássemos somente o reino de Deus. Mas Ele diz assim: você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Ele sabe que se eu realmente me empenhar em buscar primeiro o reino de Deus, como diz as Escrituras, como diz a palavra dEle, é inevitável, irmãos, que eu seja tocado pelo Espírito Santo de tal forma que eu venha a ser transformado de dentro para fora. Quando eu realmente busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essa transformação começa a ser gerada dentro de mim. E ela vai começar a borbulhar dentro de mim de tal forma que ela vai extravasar, ela vai fluir, ela vai sair de mim para atingir todo o ambiente ao meu redor. Mas é preciso acontecer uma transformação interna primeiro. Jamais eu posso querer exercer alguma influência humana ou alguma influência em outras pessoas se eu primeiro não resolver a minha relação com Deus. Primeiro eu preciso resolver o meu relacionamento com Ele, para depois eu resolver os meus relacionamentos humanos aqui na terra. Você sabe a cruz, que muitos pregam que a cruz de Jesus, a cruz tem a primeira parte e tem a segunda parte. A primeira parte, onde Jesus estava esticado,
significa que você precisa se relacionar com o Pai primeiro. E quando você se relaciona com o Pai em primeiro lugar, quando você estende os braços, agora você vai começar a atingir as pessoas que estão ao seu redor. O seu relacionamento com os outros vai ser abençoado. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A segunda coisa que eu tenho que fazer para adquirir esse parâmetro do reino de Deus é permitir que Deus realize uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de rumo na minha vida. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer, irmãos, experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Quem não quer? Mas o Senhor está me dizendo que eu preciso antes resolver a minha situação, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar o meu estilo de pensar, eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. E eu preciso parar de me conformar com o mundo, eu preciso parar de tomar a forma desse mundo, eu preciso parar de ser amigo do mundo. Veja que a palavra de Deus, ela toda se encaixa. Veja que a palavra de Deus, ela é uma engrenagem, que quando eu começo a entender a palavra, ela começa a girar em sintonia, ajustada na minha vida. Terceira coisa que eu preciso fazer para adquirir isso, para adquirir os parâmetros do reino de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Logo em seguida, Jesus ensinou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz: primeiro mandamento é esse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Você é feito de corpo, alma e espírito. Deus quer alcançar os 3 setores da sua vida: corpo, alma e espírito. Ele não quer que nenhum fique fora. Ele quer que você seja abençoado completamente. Um pleno de Deus na sua vida para acontecer, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Tem muita gente amando as coisas e usando a Deus. Deus não quer isso, irmãos. Para você realmente ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, ame a Deus. Para você adquirir os parâmetros do reino de Deus, você precisa amar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando você amar o reino de Deus, você vai amar aquele que criou o reino de Deus. E quando você amar aquele que criou o reino de Deus, a sua vida está sendo transformada. Os seus pensamentos não vão ser mais os seus pensamentos, as suas atitudes não vão ser mais as suas atitudes, mas agora você vai ser guiado e transformado pela atitude e a presença de Deus na sua vida. Nada mais vai ser como antes, quando você amar a Deus sobre todas as coisas. E aí sim você vai se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma oração no final para você. Eu queria te pedir que, se você puder também ajudar a nossa obra ali, né, da Igreja da Unidade de Itaipava, você possa dizimar e ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração. Na nossa conta, né, nós temos uma conta no Banco Itaú, agência 8062, conta 21317-1. CNPJ da nossa conta é 04019 676/1000 ao contrário, -88. Se você puder nos ajudar, Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos incontáveis, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, nós te louvamos por aquilo que está fazendo em nossas vidas, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo e que, Senhor, em Ti não há distorção. Todas as coisas, Senhor, que Tu faz, que Tu fala, são perfeitas, Pai. E eu sei que hoje a Tua palavra
veio ao encontro dos nossos corações. Transforma-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. Transforma-nos, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, para que possamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nos lembramos também do seu Edésio Sandri. Te pedimos, Senhor, que ele seja abençoado e guardado debaixo das Tuas mãos, que essa operação que ele vai ter que fazer, que Tu estejas ali com ele, Senhor, que ele saia ileso dessa operação e que ele seja guardado por Ti, Pai. Guarda também aqueles que acompanharam a nossa pregação até agora, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Que o Senhor venha abençoar a tua vida essa semana. Que você receba muitas bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Um abraço, graça e paz.